Olá, alunos! Vamos para mais uma resolução de questões de informática para concurso. Como sempre, vamos primeiro à leitura da questão. Acompanhe comigo. Considere as seguintes afirmativas sobre o LibreOffice Writer. 1. É possível selecionar um texto com a utilização da tecla Shift juntamente com as teclas de movimentação do cursor? 2. Uma das maneiras de converter o texto selecionado em maiúsculas é pela opção Alterar caixa do menu Ferramentas. 3. É possível copiar o estilo sublinhado de um texto selecionado com o uso do pincel de estilo? 4. Para aumentar o recuo de um texto, é essencial que ele esteja selecionado ou esta operação não poderá ser aplicada? 5. É possível inserir uma quebra de página em um texto pressionando as teclas Alt mais Enter? Está correto o que consta apenas em letra A, 4 e 5, letra B, 1, 2 e 3, letra C, 2, 3 e 5, letra D, 1 e 3, letra E, 3, 4 e 5. Qual é a resposta certa para essa questão? Bem, para resolver esse tipo de questão, como ele pede análise do item 1, 2, 3 e 4, 4 e também 5, como demonstrado ali, nós temos que avaliar cada uma dessas alternativas se ela está correta ou incorreta. Para isso, nós temos que realizar o procedimento usando esse programa chamado LibreOffice Writer. Antes de mais nada, eu quero te explicar que o pacote do LibreOffice é um pacote de programas que envolve diversos aplicativos. Temos o LibreOffice Writer, temos o LibreOffice Calc, temos o LibreOffice Impress. O LibreOffice Writer, citado nessa questão, é um editor de textos. E é dentro desse LibreOffice Writer, desse editor de textos, que nós vamos aplicar as operações descritas no enunciado da questão. Então vamos lá, aplicando cada uma das operações descritas, começando, é claro, com a operação indicada no item 1. Bem, a indicação do item 1 diz: é possível selecionar um texto com a utilização da tecla Shift juntamente com as teclas de movimentação do cursor? Sim, observe, ali a palavra principal foi clicado e pressionado a tecla Shift, e com isso pressionei a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita, e com isso, juntamente com a tecla Shift e as teclas de navegação, foi possível selecionar um determinado texto em relação ao item 1. Está correta a afirmação. É sim possível selecionar um texto com a utilização da tecla Shift juntamente com as teclas de navegação. Bem, realizando a leitura do item 2, ele diz: uma das maneiras de converter o texto selecionado em maiúsculas é pela opção Alterar caixa do menu Ferramentas. Vamos verificar essa opção na prática. O que nós podemos fazer? Nós podemos, em primeira instância, selecionar um determinado texto, por exemplo, a palavra percorrer, clicamos no menu Ferramentas e observa que no menu Ferramentas não existe nenhuma opção que me permite alterar maiúsculas ou minúsculas chamada alterar caixa. Mas se clicarmos no menu formatar, no menu formatar existe a opção alterar caixa que permite escolher maiúsculas. E aí eu clico e aquele texto selecionado ficou de fato em letras maiúsculas. Portanto, essa afirmativa do item 2 está incorreta, pois está indicando que alterar caixa, que permite alterar entre as maiúsculas e minúsculas, é um recurso do menu ferramentas. Isso está incorreto. Alterar caixa é um recurso do menu formatar. Formatar. Por isso, o item 2, incorreto como resposta para essa questão. Analisando o item 3, vamos fazer a leitura. É possível copiar o estilo sublinhado de um texto selecionado com o uso do pincel de estilo? Sim, isso é possível. Podemos selecionar, por exemplo, a palavra principal que está com o texto sublinhado. Depois, clicamos no botão chamado pincel de estilo e agora arrastamos sobre um outro texto. Como vocês podem observar, eu consegui copiar
o efeito de sublinhado para um outro determinado texto, usando para isso o botão chamado pincel de estilo. Portanto, a alternativa indicada aí no item 3 está correta. Podemos sim aí aplicar o efeito que está sublinhado em um determinado texto, usando o pincel de estilo, aplicamos isso num outro texto. O item 3, então, está correto para essa questão. No item 4, vamos fazer a leitura. Para aumentar o recuo de um texto, é essencial que ele esteja selecionado ou essa operação não poderá ser aplicada. Errado. Nós não precisamos necessariamente selecionar o texto. Nós podemos clicar numa posição do texto, como eu cliquei ali no segundo parágrafo. Após clicar nesse determinado texto, sem necessariamente selecionar ele, eu posso clicar no botão Aumentar Recuo, e cada vez que eu vou clicando no botão Aumentar Recuo, observa que ele vai aumentando o recuo em relação a esse texto, sem a necessidade de ter selecionado esse texto para aumentar ou diminuir o recuo, quer dizer, para alterar o seu recuo. Então, nós podemos aumentar o recuo de um texto sem que ele esteja selecionado. Portanto, a afirmativa do item 4 está incorreta. Não é essencial que o texto esteja selecionado para aumentar o seu recuo. Eu posso realizar isso simplesmente clicando num determinado parágrafo e após clicar no botão Aumentar Recuo, mesmo sem esse texto estar selecionado, ele vai aumentar o recuo. Portanto, o item 4, incorreto para a resposta nesta questão. Fazendo a leitura, então, agora do item 5, ele diz: é possível inserir uma quebra de página em um texto pressionando as teclas Alt mais Enter. Incorreto. A tecla de atalho utilizada para quebra de página é Ctrl mais Enter. Isso quer dizer que o usuário terminou de digitar o texto em uma página, pressiona Ctrl mais Enter, o ponto de inserção vai ir direto para uma nova página, porque Ctrl Enter é a tecla de atalho usada para quebra de página, e não Alt Enter, como indicado aqui no item 5. Portanto, o item 5, incorreto para a resposta. Quebra de página, a tecla de atalho é Ctrl mais Enter. Bem, então, para responder essa questão, vamos ter que entender que os itens corretos foram os indicados no item 1 e o indicado no item 3. Isto é possível selecionar um texto com a utilização da tecla Shift, junto com as teclas de movimentação do cursor. O item 1 estava correto. E também o item 3 estava correto. É possível copiar o estilo de sublinhado de um texto com o uso do pincel de estilo e aplicar isso no outro texto. O item 3 também estava correto. Então, 1 e 3, alternativas corretas. Temos aqui a letra D de Dinamarca como sendo o gabarito para essa questão. Até a próxima questão. Bons estudos!